paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, por gentileza. Nós vamos ler apenas o versículo 10. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, nos abençoe. Uma noite para nós refletirmos sobre o campo missionário e a nossa responsabilidade com as missões. Que Deus abençoe o pastor Elias Torralbo. Obrigado por nos incumbir de falarmos aqui agora, nesse momento, nessa sexta-feira. Me sinto honrado e privilegiado. E durante o dia eu fiz algumas considerações sobre essa fala para missões, mas eu irei fazê-la após a leitura do texto. Eu gostaria de lê-lo, mas que os irmãos me dessem uma resposta. Achei para os que encontraram o texto de Atos 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. ênfase para a resposta de Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. No 3, toda a igreja, eis-me aqui. 1, 2, 3. Eis-me aqui. 1, 2, 3. Eis-me aqui. Toma o seu assento, por favor. Eu estava pensando sobre os dois ambientes que nós podemos falar. O ambiente interno, onde nós temos a oportunidade de pregarmos, ensinarmos e sermos orientados, a igreja. E o ambiente externo, onde nós pregamos as boas novas de Cristo. E para essa noite, falando de missões, eu considerei que valeria a pena investirmos um tempo na reflexão interna desta causa. Como nós podemos pensar mais sobre missões internamente, antes então de fazermos uma abordagem externa, como estamos atuando em missões lá fora. Nesse viés, nesse ponto de vista, eu considerei uma expressão que aparece pouco mais de 21 vezes nas Escrituras. E de acordo com a maioria dos pensadores, a Bíblia, ela é o livro de 3 lugares. É óbvio que ela não resume-se nesses 3 lugares, mas ela é o livro de 3 lugares de forma enfática. Ela é o livro do Éden, ela é o livro da Arca e ela é o livro do Calvário. Do Éden porque foi o berço da humanidade. Da Arca porque foi o local onde Deus preservou a extinção da humanidade. E no Calvário porque é o local onde Deus, por meio do seu Filho, salvou a humanidade. Mas eles também pensam, pastor Netinho, que a Bíblia, ela também é o livro de 3 nomes, ou 3 pessoas. Portanto, ela é o livro de Adão, o livro do primeiro homem. Ela é o livro de Noé, seguindo a mesma lógica, o homem por meio do qual Deus estabeleceu um pacto de livramento para nós. Mas ela também é o livro de Jesus. Em Adão o pecado entra,
Em Noé somos poupados do juízo e da extinção, mas em Jesus Cristo somos salvos. E também considera-se, pastor Elias, que a Bíblia é o livro de 3 frases, ou ela é o livro de 3 pronúncias ou expressões. A primeira, não temas. A segunda, estou contigo. E a terceira, eis-me aqui. A Bíblia, ela tem em suas páginas um seleto número das expressões não temas. E as suas variações também. Não temais, não vos espanteis. E aí surgiu um comentário de que existe 366 vezes a expressão não temas na Bíblia, irmão Wagner. E isso não é verdade. Isso aconteceu no ano de 1992. Um livro norte-americano correu com essa informação. Mas se você pegar a sua Bíblia, a revista atualizada, a revista corrigida, ou a revista fiel, você vai descobrir que são 306 vezes que a expressão não temas aparece, das quais a fala não temas é somente 124 vezes. As outras complementares, não temais, não vos espanteis, não vos assusteis, que completam a lógica do não temas, dão 306 citações. Mas todas as vezes que Deus fala não temas, quem me ouve diga amém. Existem 2 situações diante das pessoas, ou do povo ou do líder. Primeiro, Deus só fala não temas quando é improvável. Segundo, Deus só falou não temas quando era impossível. Algumas coisas são improváveis, mas tem coisas que são impossíveis. A palavra de Deus para essa pessoa é: não temas. Nós temos o povo diante do muro de Jericó, sim ou não? Qual é a palavra de Deus para Josué? Não. Nós temos Josué vivendo a substituição da grande e generosa liderança de Moisés, sim ou não? Qual é a resposta de Josué ante os anseios naturais da vida de substituir um líder daquela dimensão? Não. Era improvável para Josué, mas Deus disse: não temas. É impossível o muro cair, mas Deus diz: não temas. Pastor Mariano, nós podemos pegar esse texto e aplicá-lo em 306 falas de toda a Bíblia. Então a Bíblia, ela também é o livro do não, mas é interessante, pastor Elias, o vínculo, porque todas as vezes que Deus fala não temas, Ele dá um motivo do porquê aquela pessoa não deve temer. Quem me ouve, diga amém. Não temas porque eu sou contigo. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas. Guia-me pela vereda da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás. Mas eu não quero falar do não temas e do eu estou contigo. Se nós temos 306 citações para não temas, nós temos 124 não temas específicos e as variantes 306. A palavra eu estou contigo, quando ela é liberada por Deus, ela aparece 124 vezes ligada ao não temas. No entanto, a Bíblia não é só a fala do não temas, eu estou contigo. Por quê? Porque isso vem de Deus para nós, sim ou não? Mas missões é uma resposta de nós para Deus. Então hoje nós não vamos pensar no não temas e eu estou contigo. Nós vamos pensar se estamos aptos para responder, eis-me aqui. Quem me ouve, diga amém. Existe 22 citações de eis-me aqui na Bíblia.
As 22, nós temos 6 citações. Quantas? Coerente, correta, provável e, de fato, não o que Deus queria ouvir, mas o que aquela questão precisava. Então, pastor Robert, nós precisamos tirar aqui o que Deus não precisa e o que a obra não precisa. E entendermos o que é não tema, o que é eis-me aqui. Eis-me aqui é uma expressão hebraica, rineme, e essa expressão significa, estou disposto, conte comigo, fala que eu aceito, eu encaro, eu vou, estou preparado. Deus disse, não temas. Quem me ouve, diga amém. Deus diz, estou contigo. Quem me ouve, diga amém. Mas Deus está esperando uma resposta da igreja. Conta comigo. Estou disponível. Estou pronto. Por que, pastor Leandro da Igreja Batista, que está aqui? Porque é muito fácil eu lidar com as promessas, mas eu preciso de dar uma resposta para elas. Nós temos pessoas querendo o não temas, o eu estou contigo, amém. Mas a obra precisa do nosso eis-me aqui. E numa reflexão interna nós temos 6 personagens que disseram eis-me aqui. O primeiro, Abraão. Gênesis 22, versículo 1 e 2. O Senhor visita Abraão. E o Senhor diz, pega agora o teu único filho, Isaque, aquele a quem tu amas, e leva-o em holocausto no monte que eu te mostrarei. E Abraão respondendo disse ao Senhor, eis-me aqui. Então, pastor Roberto, o primeiro eis-me aqui, que de fato é o de Abraão, ele é um eis-me aqui evocado num ambiente de entrega e sacrifício. E eu penso que entregar coisas é fácil, desvincular coração é difícil. E a quebra do vínculo do coração é o que o Senhor está vendo em Abraão. E o Senhor está dizendo, aonde está o seu coração? Leva para mim sacrifício. E Abraão está dizendo, está em ti obedecer. Eis-me aqui. Quem me ouve, diga amém. É Abraão levando a sua obediência e Deus gerando a providência. Mas tudo bem, não é sobre Abraão que a gente vai pensar. Nós temos Jacó. A segunda vez que o Senhor fala eis-me aqui é em Gênesis 32. Jacó dá uma resposta para Deus. E um anjo aparece e fala com Jacó. E Jacó diz, eis-me aqui, o farei agora. Naquele momento havia uma discussão com os processos da casa de Labão. E os processos da casa de Labão, pastor Robert, eles são facilmente resolvidos quando a resposta é dada para Deus. E a resposta correta. Deus estava dizendo, chega de fugir da sua verdade. Para, os enganos acabam aqui. O que é que você quer? Senhor, eu quero sair em paz. Então me dê a resposta para você ter paz. Eis-me aqui. A terceira vez que eis-me aqui é liberado, ele é liberado na chamada de Moisés. Êxodo capítulo de número 3. Moisés está ocupado com as ovelhas de Jetro. E enquanto Moisés está na sua ocupação, ele sobe o monte conhecido como Sinai para os hebreus e Horebe para os egípcios, o Monte Sinai. Ele está lá no Monte Sinai. O momento em que ele está ali, irmão Wagner, naquele monte ele vê uma cena pitoresca e comum. É comum a sarça pegar fogo. Os irmãos estão cansados de ouvir isso. Só que o texto faz uma menção interessante. E o anjo do Senhor falou com Moisés
por meio da sarça. Leia o texto para vocês verem. E Moisés, virando para ver aquela visão, o texto chama isso de visão, para ver aquela visão. Por quê? Porque a sarça queimava, mas não se consumia. Então o que é normal? O que é normal é que para quem já foi em Israel, ou tem a possibilidade de estudar, pega Werner Keller e vai ler, e vai entender algo verdadeiro, contemporâneo de Thompson, da nossa Bíblia Thompson. E vai entender que o monte durante o dia, ele passa de 56 graus. E qualquer meandro sobre aquele sol incidente, pega fogo, entra em combustão. Só que a questão não é ele pegar fogo. A questão é o fogo que está queimando não consumir ele. E aí Moisés está no ato de se virar, pastor Roberto. Está ali a sarça. Ele vira para cá e fala assim, o que é isso que eu estou vendo? Pega fogo, mas não queima? Está pegando fogo. Coisa de pentecostal, né? Pega fogo, mas não queima. Está pegando fogo, pastor Neto, mas não está se consumindo. Então ele está aqui, na hora que ele vai virar, uma voz fala de dentro da sarça. Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse Moisés, eis-me aqui, Senhor. Quem me ouve, diga amém. Não é culto de jovens e nem congresso. Congresso foi o Creio, já passou. Vai ter de novo aí esse ano. Então preste atenção. A minha geração precisa dar uma resposta nesse ponto, e é a resposta que Moisés deu. Por quê, irmão pastor Alex? Por causa disso. O problema não está na sandália que ele está nos pés. O problema está na ordem que foi dada. Tire as sandálias dos teus pés. Então, querido irmão Joiaribe, se eu tiro a sandália, eu tenho que pôr o pé naquele monte em brasa viva, ardente. E aí que entra a questão. Eu queimo meu pé ou eu acredito na palavra? Porque se a sarça pega fogo e não se consome, se eu tirar minha sandália, eu estou tirando o que é humano. Se eu ponho o pé no que é prometido por Deus. E aí a gente começa a entender algumas coisas. Como, por exemplo, o que é que me faz pegar fogo? Não é o que eu falo, mas é a palavra que Deus falou. E o que é que não permite eu ser consumido? Também não é o lugar onde eu estou, é o fogo que está queimando por essa palavra. Quem me ouve, diga amém. Diga comigo essa frase, a título didático. Eu estou tão feliz que eu tenho aprendido com o pastor Elias, às vezes ele pede para a gente repetir, e não é implicância de pregador, é didática. Se alguém pode repetir, diga amém. Diga comigo assim, ó, aqui é o lugar onde o fogo queima, mas não me consome. Mas o que é então que o fogo queima? O fogo queima o pecado, mas não consome a tua vida, para não sermos condenados com o mundo. Quarto foi Samuel. O Senhor visita o fatídico episódio da subtração da Arca da Aliança, símbolo maior do povo de Israel, nos dias da gestão do sacerdócio de Eli. Israel está vivendo dias caóticos, foi-se a glória e acabou. E eles estão ali reclinados sobre o cansaço da ausência de Deus. E se tem algo que cansa mais do que uma mente que trabalhou 12 horas, 15 horas, é a ausência de Deus na vida.
E o cansaço ele era tão grande que antes que a lâmpada do templo se apagasse, o Senhor anda novamente naquele ambiente de culto. Aleluia. E aí os passos dele são ouvidos para quem tem ouvido para ele. E eu não vou falar da gordura de Eli, do peso de Eli, não vou falar da cegueira, nada disso. O texto nos mostra a resposta de Samuel. E disse o Senhor, Samuel, Samuel. E ele se levantando foi falar com Eli. Vocês sabem do texto. Segunda vez, Samuel, Samuel. Sobre a orientação de Eli, volta. Não te chamei. Só que na segunda vez, ele entende que o Senhor estava o chamando. E o texto diz, Eli entendeu que o Senhor estava o chamando. Quando ele volta, na terceira narrativa, a expressão que ele orienta a ele, na segunda para a terceira é, quando ouvires a voz te chamar, diga... Amém, preciso realmente correr. Quinto, eis-me aqui, Isaías capítulo 6. Isaías está no enterro do tio, creio também que é o tio, pelo pouco que tenho entendido. E quando ele está naquele cortejo fúnebre, ele vê a glória do Senhor se manifestar, o céu se abre. Todos nós lembramos da visão. A visão dele é uma visão com serafins. E ele vê os seres com duas asas cobrindo o rosto, duas voando, duas cobrindo os pés. Ele vê o séquito da glória de Deus descendo e as orlas do seu vestido entrando no templo. E a fumaça dessa manifestação envolve todo o ambiente. Ele está naquele contexto e aparece um hiato de tempo. Essa expressão não é minha, é do Dr. Carson, hiato de tempo. Por quê? Porque ele vai ter uma visão de dois tempos. Ele vai ter uma visão de uma conversa que está acontecendo no ambiente dos céus. Porque a expressão no plural é a quem enviaremos e quem há de ir por nós. É um hiatinho de tempo. Só que ele está aqui no ambiente da terra, vendo algo que está sendo questionado no céu. Então eu acho linda essa conotação, pastor Elias de Carson, um hiato de tempo. Então em um hiato, em um lapso, em um pequeno espaço, ele vê o ambiente celestial. E aí nós temos duas respostas. Quantas? Aleluia. A primeira é do Cordeiro de Deus imolado desde a eternidade. Amém. Mas a segunda, para o ambiente, o contexto de Israel. Vamos dar uma pausa aqui. É a de Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Diga comigo, eis-me aqui. Primeiro ele está dizendo, estou pronto, estou disposto, conta comigo. Mas agora olha a segunda parte da fala de Isaías. Envia-me. Que hoje os irmãos possam dizer, envia-me a mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vou fazer uma série de aplicações. Receba a palavra quem recebe a palavra. A sua casa está precisando do seu eis-me aqui, mas a sua vizinha está precisando do envia-me a mim. Seus amigos de trabalho estão precisando do envia-me a mim.
Seus colegas de escola e de faculdade estão precisando do envia-me a mim. Na noite de hoje, a minha oração é que Deus te encha de graça, unção, autoridade e capacidade. Mas para o amanhã você está dizendo, envia-me a mim. Eu posso contar um testemunho aqui rápido? Eu sou o único cristão da minha casa aos meus 14 anos de idade. Eu sei o que é ser crente numa casa de incrédulos. Numa casa que tem bebida, que tem samba, que tem pagode, que tem maconha, que tem cigarro. Então o que eu estou falando aqui com cuidado e carinho é algo que eu vivi. Porque hoje, 17 anos depois, meu pai é diácono da igreja, minha mãe é líder do círculo de oração em Votuporanga. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Só que o envia-me a mim, ele tem muitas coisinhas, muitos critérios, muitos pormenores dentro dele. Hoje não vai ser o caso. Mas o sexto e último, e aqui eu finalizo minha fala e agradeço a oportunidade, é em Atos 9. Das 22 citações, eu fico com essa, a citação de Atos 9. Eu queria fazer uma reflexão em cima dela. Qual é a visão de Atos 9? Nós temos o texto de Saulo de Tarso. A narrativa conhecida por todos nós. Saulo está a caminho de Damasco. O brilho da manifestação da glória ressurreta de Cristo incandesceia ele. Ele cai, e ali não tem nenhum cavalo no texto. E ele ouve a voz que fala naquele brilho. E a voz está dizendo, Saulo, ô Saulo, dura coisa é para te recalcitar contra os aguilhões. E aguilhões é o que vai do lado de dentro dos cavalos de bois. Então tinham aguilhões de bronze, de metal, de ossos. Ossos secos. Porque quando o boi saía da trilha ou do trilho para arar a terra, aquele aguilhão batia na costela do boi e ele tinha que voltar para a trilha. Então Deus está dizendo, ô Paulo, ô Saulo, você está saindo da trilha e você está sendo ferido. Só que toda vez que eu te firo, eu não te firo para te perder. Eu te firo para que você volte a trilhar o que eu tenho na sua vida. Oh, glória a Deus. E aí sobre ele recai uma cegueira. É lindo isso. E aí nós temos uma pessoa que até então, e depois eu preciso de orientação sobre isso, ele é anônimo, ele não aparece em Atos. E nós já estamos em Atos 9, já um tempo considerável da vida apostólica. É interessante que ele, ao aparecer, ele é citado como discípulo do Senhor. E havia um certo homem, um discípulo chamado Ananias. E eu fiquei com a palavra Ananias, que é uma expressão que quer dizer consolo, refrigério, descanso. Você pode dizer comigo, Ananias, consolo, refrigério, descanso. Pensa comigo, se você ficar sem ver, forçadamente, ao pedido de alguém, fecha os seus olhos, é uma coisa. Agora, se você ficar sem ver como eu fiquei, voltando um dia da sede de Mauá, por causa da minha diabetes que subiu demais, é perturbador. E o que é que você precisa quando está perturbado? De alguém que te console, de alguém que te Então Deus levanta um homem que vai mostrar para Saulo de Tarso que ele é homem, limitado, insuficiente,
Porque ele é grande na religião do judaísmo. Ele é grande na reputação de fariseu. Ele é grande e renomado lá. Mas sobre a glória de Cristo, ele é cego. Sobre o efeito da glória, ele é pequeno. Diante da glória, ele cai. Mas Ananias vai ser enviado para você, Saulo. E você vai entender algo lindo, Saulo. E se você não teve disposição, precisou de ser ferido com aguilhão para entrar na trilha do meu chamamento, esse Ananias nem ferido é. E disse o Senhor em visão a Ananias: levanta-te. E Ananias respondeu: eis-me aqui, Senhor. Levante a mão, só quem tem uma resposta para Deus na noite de hoje. Se for verdade, pelo amor de Deus, diga: eis-me aqui, Senhor. Pastor Felipe, mas qual é o problema dos eis-me aqui negativo? O problema dos eis-me aqui negativo é o que aconteceu com Geazi. Só vou falar um. Porque Geazi, ele tem uma predisposição para ajudar, sim ou não? Não. Geazi tem uma predisposição para se promover. Geazi tem uma predisposição para ajudar, sim ou não? Não. Geazi tem uma predisposição para aparecer. Geazi tem uma predisposição para ajudar, sim ou não? Não. Geazi tem uma predisposição para ter benefícios próprios. Geazi tem uma predisposição para te ajudar, sim ou não? Não. Geazi tem uma predisposição para se vangloriar. Mas Deus está dizendo: eu não preciso de Geazi. Porque na obra de Deus, Geazi não serve para somar. Geazi serve para dividir. E pelas costas do profeta Eliseu dizer: eu tenho a palavra do meu Senhor, pode me dar na mão o tesouro da Síria. E Deus dizendo: a lepra saiu do teu corpo, mas não saiu do teu coração. Eu não preciso desse eis-me aqui, Geazi. Deus não conta com a tua malandragem, Deus conta com a tua sabedoria. Deus não conta com a tua imprudência, Deus conta com a tua sensatez. Deus não quer que você apareça, Deus quer que nós digamos como João: importa que eu diminua